Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó meu Pai, por esse culto abençoado. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, ó meu Pai, porque o Senhor nos escolheu para estar aqui esta noite. Muito obrigado por cada coração que foi atraído para receber da Tua palavra. Meu Pai, inunde o nosso coração, a nossa mente esta noite, para que nós possamos ser totalmente impactados pela Tua palavra. Nos faz sair daqui, ó meu Pai, para cumprir um propósito eterno na terra. Revela mais do Teu chamado sobre as nossas vidas e nos direciona a nossa carreira para o alvo de revelar a glória de Cristo Jesus na terra. Amém? Senhor, não, você pode fazer melhor que isso. Senhor, me ajude a salvar mais um. Por favor, Senhor, me ajude a salvar mais um. Este é o que nós vamos discorrer, esse é o assunto que o Espírito Santo colocou no nosso coração, do que você pode fazer em 2021. Indo, você pode salvar mais uma pessoa esse ano. Sabe, você tem um propósito de revelar a glória de Deus aos corações, e indo, você pode salvar mais um. Essa noite, o maior desejo do meu coração é que você entenda o que este soldado estava fazendo. Ele estava dando o seu melhor, ele estava entregando tudo, a fim de salvar uma pessoa. E aqui existem várias pessoas que ainda não decidiram se serão um cidadão do reino, ou se realmente serão soldados do reino de Deus. Há uma grande diferença entre você estar aqui sentado, entre você ser um membro da igreja e você ser um soldado do reino. Porque o soldado, ele está obstinado, o soldado, ele sabe da sua missão, o soldado, ele é obediente àquele que está acima dele, à sua direção, e assim que ele entende a visão do reino, daquilo que ele foi chamado, ele vai focado em realizar o seu objetivo. E quando nós passamos aqui, aleatoriamente, viemos à igreja, nós deixamos ou podemos viver como pessoas que são espectadores do reino, e não verdadeiros soldados. Está como espectador ou como soldado, Luan? Fala comigo. O que vai ser hoje? Vai ficar na expectativa ou vai vestir a camisa do reino e vai para cima? Filipenses 3:20 vai dar base à nossa ministração esta noite. Abre sua Bíblia. Você que não tem, acompanha no telão. Filipenses 3:20, amém? Eu vou acelerar porque senão vai demorar muito, porque eu estou muito empolgado. Vocês estão comigo? Sim. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendermos o que é o trabalho de um soldado ele está aqui no Brasil para defender os interesses da nossa pátria. Você que mora no Brasil, você sabe que nós temos um presidente, e aqui nós temos algumas decisões, e o soldado, ele fica assim à disposição desse presidente, ele fica à disposição do país, das leis que regem o país. Então ele sempre está alerta, porque ele pode ser convocado para cumprir um trabalho, para realizar uma tarefa repentina. Vocês estão entendendo? E agora, quando nós lemos esse versículo, a palavra de Deus vem dizer para nós assim: pois a nossa pátria está nos... Não, vamos, misericórdia, Jesus me ajuda. Pois a nossa pátria está nos... Então você mora no Brasil, você tem uma pátria aqui, a República Federativa do Brasil, mas você também tem uma pátria nos céus, uma pátria celestial, uma pátria, um reino eterno. E aí você precisa entender qual é o seu propósito: defender somente os interesses dessa pátria da terra, ou você vai buscar quais são os propósitos dos céus e defender os propósitos do céu.
O que nós fazemos na igreja? Nós viemos conhecer qual é essa pátria, quais são os nossos objetivos, o que o Senhor quer de nós. Então nós precisamos ouvir a voz dEle, para ver o que Ele está fazendo, quais são as regras que nós devemos seguir, o que rege as leis do céu na terra, e assim nós vamos caminhando, deixando de ser apenas cidadãos, que está aí vagando aleatoriamente, e se tornando um soldado. Então a Bíblia nos ensina que existe essa outra pátria para que nós possamos defender. E você faz uma análise aí da sua vida. Olhando esse soldado aí é muito difícil. Mas olha aquele soldado que você conhece aí, que não está em missão, que só está na terra. Você sabe as características que ele tem. Você identifica pela farda, pelo porte, pela maneira de se comportar. E você? Você é um soldado ou um cidadão dos céus na terra? Como você se define esta noite? Então eu vou explorar primeiro aqui o que é um cidadão. Eu quero que você pense ser um cidadão como ser um soldado. Se você vive como um cidadão, que até o fim dessa ministração você arda no seu coração para se tornar um soldado de Cristo, amém? O cidadão, na maioria das vezes, o cidadão está no meio da multidão. E quando Jesus pregava, existiam vários espectadores, existia uma multidão. E é interessante que o Bona, ele até não pôde vir, me ligou, ele teve um compromisso repentino. Ele citou, está no nosso livro da Família Ideal, no capítulo Postura do Reino, ele citou uma frase assim quando ele pregava: a multidão, ela acompanha a cultura do reino. O discípulo, ele vive a cultura do reino. Então, a pessoa que está assim, apenas acompanhando, ela não se envolve, ela não coloca a mão na massa, vamos dizer assim. Ela vem na conferência, ela recebe de Deus, mas depois daqueles dias assim, ela vai caminhando mais lento e tal, e vai deixando o fogo apagar, mas ela não se envolve. Ela não, eu tenho um chamado dentro de um propósito eterno, eu vou cumprir esse chamado. Porque um soldado ou uma soldado, essa pessoa é obstinada, ela está sempre em alerta, ela está sempre pronta para a sua convocação. E o cidadão não, ele vai vivendo aleatoriamente. Ele vem na igreja um dia, acha legal, aí tipo, o cara arrumou um emprego, glória a Deus, aleluia. Oi, teve uma cura, glória a Deus. Só que na hora que ele precisa orar por alguém para ser curado, ele chama a Bia Vitro. Aquela mina lá que ora lá no culto da rede é da hora, vou chamar ela porque ela tem poder. Tá ligado? Mas ele não consegue viver a sua experiência de ir lá e ele colocar a mão e orar, sabe? E ele orar. Teve um dia que eu falei: minha esposa, está com dor aí? Estou com dor, vou orar até sumir essa dor. Hoje eu vou orar até sumir essa dor. Ou eu creio nesse Deus ou eu não creio. Hoje eu vou ver. E fui para a guerra. Enquanto ela não falou que parou a dor, eu fiquei lá orando. Por quê? Porque nós precisamos viver essas experiências sobrenaturais, cara. Precisamos sair desse comodismo, dessa vida de cidadão. O cidadão está no meio da multidão, ninguém sabe quem é, está aí, vagando. Vai lá, Jesus, se tiver pão, aleluia, glória a Deus, eu como. Mas se não tiver também, beleza. Vou ouvir o mestre falar: essa palavra é dura demais. Isso aí não é para mim. Eu tenho que curtir minha vida. Esse louco aí fica falando que eu tenho que largar tudo para servir Jesus. Para. Multidão, cidadão da terra, dos céus. Mas Mateus, essa pessoa vai para o céu? Vai para o céu. Vai para o céu. Por quê? Salvação é graça, meu irmão. Salvação é graça. Se você ergueu sua mãozinha, aleluia, recebi Jesus, vem morar Jesus no meu coração, você vai para o céu, mano. Mas sabe, existe uma etapa maior para se viver. Você tem que estar comigo nisso. Você não veio na terra para passar aqui para ir ter a salvação, beleza, um lugarzinho na eternidade, ótimo, é o principal, é o principal. Mas se você pode viver algo mais, por que não? Por que não experimentar mais? Por que não manifestar a eternidade hoje na terra?
Sabe, a Trindade Santa. A Bíblia falou 50 mil vezes. Se você acreditasse que Jesus está vivo, só o tom da voz já mudava. Só o tom da sua voz já mudava. E ela ficou repetindo: você acredita mesmo que Jesus está vivo? Aleluia. Você acredita mesmo? Aleluia. Não acredita. Não acredita. Eu vou falar. O dia que eu estava com o Luca Martini, eu falei: rapaz, eu não sou crente mesmo não. Que eu parei o carro para cumprimentar o Claudinei, que nós achamos ele na rua, fazendo a obra, entregando folheto. Aí eu olhei para o Claudinei: beleza, a gente vai ter culto e tal. Aí nós fomos embora no carro. Depois o Luca falou: mano, achei que nós ia orar para o cara andar, velho, o cara sair da cadeira. Falei: vixe, velho, eu ando com o cara 10 anos, nunca orei para ele sair da cadeira. Porque nós não acreditamos no tamanho do poder de Jesus. Não é, a Bia não estava brincando, é uma verdade que impacta meu coração. A gente não consegue entrar na dimensão do espiritual, do tamanho que é o poder de Cristo na terra. Deus é poderoso para tudo. A Bia falou: pode ser por um ótimo relacionamento. Eu esqueci, Dina. Zoaram o Dina, a Bia dando risada. A Bia, Deus abriu as portas para ela, meu Jesus. Oração. Oração pode tudo. Para Deus colocar a pessoa certa na sua vida. Eu não brinquei aqui no final do ano. Eu estava chapado mesmo, estava louco mesmo. Mas na hora da oração, foi com o coração, foi entregue, foi calmo. Nós estamos vendo os frutos. Então, você vai viver um propósito, você vai ficar aí, cara, sendo um cidadão. Ó, o cara falou isso, falei: meu Deus, um dia eu preciso me converter. E aquele negócio no meu coração, você nunca orou para ele. E olha que ele contou aqui no testemunho dele, que eu orei por tantas outras coisas na vida dele. Mas quando ficou ruim das pernas, eu não orei por ele. Então, essa situação, o cidadão está aí, aleatório. A multidão observa, o discípulo faz, cara. O discípulo, ele se envolve. Ele vai, ele participa, ele dá um jeito. A Bia não estava nada escalado na foto. Aí eu vi ela: Bia, a Larissa vai tirar foto, já vai fazer oferta, tira a foto dela. Claro, já pegou a câmera, entendeu? Tem que ter proatividade, o soldado está ligado, ele está alerta. O Espírito Santo quer te usar muito, mas sabe, às vezes você fica longe, vagando, você fica distante, você vem no culto e até você entra numa brisinha assim e tal, mas sabe, não é profundo. Precisa ser profundo. Receber Jesus como único suficiente Salvador. Você tem seu lugar na eternidade, beleza. Mas agora que você descobre o seu propósito, que Deus não te criou somente para ser salvo, não. Ele te chamou para algo a mais. Você nesse final de semana descobriu o seu propósito na terra, amém? Você sabe que Ele gerou você antes da fundação do mundo, você sabe disso? Mas você acredita mesmo nisso? Se Ele te fez antes, conforme Efésios 1:4, todos os pregadores que passou aqui falou isso, cara. Está no livro aí, você já ouviu falar isso mais de 1000 vezes aqui, em nome de Jesus. Ele te gerou antes da fundação do mundo. Então Ele te desenhou com uma característica única, com habilidades únicas. Para quê? Para manifestar a glória dEle na terra. O que é isso? Alcançar os corações, alcançar os perdidos, buscar aquele último soldado, aquele que está ferido no campo, aquele que se machucou na batalha. Sabe, numa guerra, nem todos vão voltar vivos, mas todos voltarão como heróis. Pessoas morrem no campo de batalha, pessoas entregam suas vidas, mas na eternidade todos desfrutarão com Cristo, o seu Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As pessoas entenderam que elas têm algo maior para desfrutar após a morte. Isso precisa pulsar no nosso coração. Porque se Deus te criou antes da fundação do mundo, sabe, Jesus já estava, como o Eugênio pregou isso aqui, falou isso na virada, imolado antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse. Então, o propósito de Deus, ele é eterno. Deus já sabia tudo que ia acontecer. Pensando nisso, presta atenção nessa frase: Deus não tem uma missão para você, Ele tem você para uma missão. Porque hoje nós vivemos na terra assim: o que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? O que eu vou cumprir na terra? Beleza, mas o nosso eu
tem gritado mais que a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós pensamos assim, tem uma missão para mim, eu vou cumprir algo, está certo? Está certo. Mas quando nós recolocamos essa frase na seguinte maneira: Deus tem um propósito eterno e Ele nos chamou para uma missão. Quando nós vamos e buscamos o coração de Deus, nós atraímos a missão que Ele desenhou antes da fundação do mundo para nós. E aí essa missão, ela é boa, perfeita e agradável. O soldado, ele entende isso. Ele entende que ele está dentro de uma guerra espiritual. Ele entende que acima dele tem algo maior se cumprindo. Ele entende que a pátria dele está lá nos céus, não está na terra. Então por que a pessoa fica buscando somente os objetivos passageiros? Porque ela continua sendo um cidadão, um espectador na terra. Se você gasta suas 24 horas do dia e não faz nada para a eternidade, você continua sendo um cidadão na terra. Mas essa noite, eu creio muito que o Espírito Santo vai queimar no seu coração. Porque você não vai continuar sendo um espectador do reino. Você vai pôr sua farda, vai pegar sua arma, a palavra de Deus, e vai para cima no campo de guerra. Você vai buscar um soldado. Essa semana eu quero que você assista esse filme. E deixe o Espírito Santo ir ministrando e trazendo você. O soldado, ele decidiu por servir nessa missão. Sabe, na oração a Larissa falou aqui na oferta, muito mais, melhor é servir do que ser servido. Um soldado, ele está fazendo o quê? Pelo amor de Jesus, me ajuda aí. Ele está servindo a sua pátria. Ele está servindo ao seu comandante. Ele está servindo ao seu país. Ele está se entregando por aquilo. Agora o cidadão continua vivendo aleatoriamente. Deus tem um propósito eterno e chamou o homem para servir nessa missão, nesse propósito. Se você veio aqui esta noite, me ajuda a te ajudar. Os meninos aí do fundo, me ajuda a te ajudar, meus patinhos. Me ajuda. Mediante aos interesses da pátria celestial, do reino dos céus, nós estamos sendo convocados, chamados a servir como um soldado. Ou como diz a Bíblia, como um bom soldado. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Nós vamos ler, mas ali Paulo está fazendo uma convocação a Timóteo. Paulo, ele seguiu os passos de Jesus, de Estevão, ele entendeu o Evangelho e ele convocou Timóteo para ser um bom soldado de Cristo. E a palavra para você essa noite é que você deixe de ser um cidadão e se torne um bom soldado de Cristo. Um bom soldado do Evangelho. Alguém que está disposto. Sabe, esse rapaz foi para a guerra e ele foi insultado nesse filme. Porque ele não queria usar uma arma, e esse filme é baseado em fatos reais. Ele não queria matar pessoas, mas ele queria servir para salvar vidas. Você precisa ter no coração o desejo ardente de salvar vidas. 2 Timóteo 2, 3 e 4, vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Preste atenção nessas palavras aqui. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado. Um bom soldado, ele não se envolve em negócios da vida, mas ele tem um objetivo definido, que é agradar aquele que chamou, que o recrutou, que o encontrou. Se um dia você teve um encontro realmente com Jesus, esse versículo faz sentido na sua vida. Porque você vai queimar de paixão por agradar aquele que te chamou um dia. Nós precisamos queimar desta paixão.
Paulo começa assim: participe. O que é participar? Participar é o que a multidão não faz, que eu acabei de falar. Essa palavra significa fazer. Participar quer dizer fazer, quer dizer saber, quer dizer comunicar, quer dizer informar, tornar parte, compartilhar. Tudo o que nós precisamos, pós uma conferência de propósito, é participar dos propósitos dos céus na terra. E quem participa, ele está fazendo algo, ele sabe o que ele está fazendo, ele está comunicando o Evangelho, ele está informando as pessoas, os soldados que estão ao lado dele, ele toma parte do processo. Então, como a Bia fez, veio e tirou a foto, e ele compartilha, ele transborda na vida de outras pessoas. Então Paulo está dizendo para Timóteo, não apenas participe, chega comigo na igreja, vamos lá no rolê de sábado à noite. Não, ele está falando assim: vista a camisa comigo, participe dos meus sofrimentos. Muitas vezes o evangelho é pesado, certas situações o evangelho é duro. Vocês sabem um pouco do que já aconteceu na minha vida, com meu filho, com a minha mãe, com tantas outras coisas. O pastor Samuel tem conhecimento, ele tem também as dificuldades. Sabe, nós temos várias coisas que aconteceu, que às vezes nós olhamos e falamos: nossa, esse evangelho aqui, o pessoal fala que é só aleluia, glória a Deus, e nós vamos ganhar dinheiro, e vai ser tudo certo. Tem a ver com isso? Tem a ver também, mas tem a ver com sofrimentos. Às vezes você encontra uma pessoa que ela precisa tanto, que ela suga suas energias. Às vezes você fica ferido, você fica magoado com pessoas, mas sabe, vale tudo a pena, porque quando você chegar diante dele, olhar no fundo dos olhos dele, você vai ter marcas no seu corpo. O que mostra um bom soldado são as marcas que ele trouxe da guerra. Se chegar lá todo bonitinho, igual o cara estava sem a pele da mão, não tem a ver só com a arma, tem a ver com aquilo que você se entrega. Mas as marcas de Cristo faz parte da nossa vida. É muito mais prazeroso você carregar essas marcas, porque o dia que você chegar lá, você vai poder olhar para o seu Criador, e Ele vai falar: olha, aquele dia lá marcou sua vida, mas você não desistiu. Sabe, você se tornou um herói de Cristo, porque naquela situação lá você queria parar, mas você não desistiu. Você precisa carregar as marcas de Cristo junto com você. Você precisa carregar as marcas de Cristo pelo Evangelho. Paulo convocou o jovem Timóteo para defender essas causas, e ele o instruiu, o preparou para uma missão. O bom soldado identifica o objetivo final e se entrega por esta causa. O bom soldado identifica o objetivo final e se entrega por essa causa. Você precisa entender aonde você quer chegar um dia. O que Deus te chamou, para onde Ele quer te levar um dia. Você precisa olhar lá no frente, lá no fundo da eternidade, e ver o que Deus tem para mim. O que é os céus, o que é a manifestação do poder de Deus à sua volta, o que é isso? Você precisa desejar isso e entrar de cabeça com isso. E aí você vai identificar e vai ficar focado na missão, estar alerta, estar ligado com a sua palavra. Se você é um soldado, primeiro eu falei que nós somos cidadão de uma pátria da terra e também de uma pátria celestial. Segundo, você pode ser um soldado, você pode ser um cidadão ou se tornar um soldado. E um soldado, ele entende que ele pode ter sofrimentos. Mas uma característica desse versículo que me marca muito é quando Paulo diz que ele não se envolve em negócios dessa vida. O que te prende hoje na terra? O que te prende hoje? Sabe, eu sou casado, tenho 2 filhos, eu tenho um monte de compromisso. E quando nós somos jovens, nós achamos assim: ó, depois que eu tiver meu emprego, que eu tiver minha carta, que eu tiver meu carro e minha moto, aí eu vou ter mais tempo. Sabe o que acontece?
vai piorando. Você vai assumindo mais responsabilidades e o tempo. E o tempo, se não bem organizado, ele vai ficando assim, escasso para as obras de Deus. Então os negócios da vida é tudo isso. É o tanto que você se envolve no seu trabalho, é o tanto que você se envolve no seu estudo, é o tanto que você se envolve, sabe, nas suas atividades de lazer. Talvez o maior vilão do tempo seja as mídias sociais, talvez não, né? É as mídias sociais. E aí você fica nos negócios da vida, naquilo que traz um prazer passageiro, naquilo que alegra seu coração por um momento, e se esquece que você está em guerra. Então, se você é um soldado, você não perde o foco na missão e não se embaraça com negócios dessa vida. Quem está me entendendo? Fala amém aí, para ver se vocês estão aqui. Propósito, na essência da palavra, é um objetivo de vida. E quando você decide lutar por esses objetivos, sabe, você sai de uma dimensão da maioria das pessoas. Por isso que não me importa ter uma multidão aqui. Me importa é aqueles que hoje vão deixar de viver aleatoriamente, que vai sair do meio da multidão. Porque 10 que sair do meio da multidão, ele vai gerar mais 10 soldados de Cristo. Entende? Então, o que é o cidadão? Cidadão, preocupado com o celular, com o carro, com a carreira, com a faculdade, com o dinheiro. É errado isso, Mateus? Não, não é errado. Eu tenho que me preocupar, eu tenho 2 filhos. Se eu não correr, não trabalhar, não sustento meus filhos. Eu tenho a minha missão, eu tenho as minhas obrigações. Mas isso não pode tirar o reino do nosso coração e da nossa mente. Porque Mateus 6,33 vai dizer o quê? Buscar em primeiro lugar. E qual que é o objetivo, o propósito nosso na terra que o Igor falou? Revelar a glória de Deus à humanidade. Um soldado, ele sempre está disposto a revelar a glória de Deus na humanidade. Então tudo o que Deus te dá no mundo material, já preguei isso aqui, é para revelar a glória de Deus na humanidade. O que Ele está te dando, você não pode perder o foco, porque você precisa levar a glória de Deus, Jesus Cristo, aos corações. Esse é seu propósito de vida, indo, fazendo discípulos, indo, pregando o Evangelho a toda criatura. E a palavra de Deus continua, em Atos 20 e 24, Paulo entendia tanto isso, tanto que ele fazia na vida espiritual, que era muito maior que a vida material, porque ele deixou suas honras, ele deixou suas glórias, ele deixou todas as suas conquistas, sua sabedoria terrena, para se dedicar às sabedorias dos céus. Atos 20 e 24, eu quero que você preste bem atenção em alguém que foi verdadeiramente se entregou pelo Evangelho. Paulo vai dizer assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vocês estão comigo? Não, acorda aí que tem um monte de gente dormindo. Vocês estão comigo? Paulo disse: em nada tenho a minha vida por preciosa. E eu tenho certeza que ainda nós estamos presos a dedicar todos os nossos esforços, em muitos momentos, à nossa vida terrena. Porque nós dedicamos tempo e achamos a nossa vida muito preciosa na terra. Mas você deve continuar buscando as suas coisas da terra. Eu não estou pedindo para você parar com tudo. Mas o que eu quero é que você entenda o que Paulo está dizendo no final desse versículo aqui. A minha vida só vai ser preciosa se eu completar a minha carreira e o ministério, meu Deus, e o chamado, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para o quê? Vai comigo, pra vocês acordar. Para. Vamos de novo. Para o quê?
salvação é graça. Você vai testemunhar para a pessoa ser salva. Agora, se tornar soldado é conforme você instruir e dar o bom exemplo, como Paulo falou para Timóteo. Os bons exemplos da sua vida vai arregimentar mais soldados para servir a Jesus Cristo. Você tem uma função na terra, testemunhar o evangelho da graça de Jesus. Se você já perdeu 10, 15, 20, 30 anos, não sei quantos anos você tem da vida, sem testemunhar o evangelho da graça, nunca será tarde para começar. Porque a partir do momento que Deus revela o seu propósito, é ali que vai contar os galardões para a sua vida, que você vai desfrutar dentro da eternidade. Vocês estão me entendendo? Não, vocês não estão me entendendo. Vocês estão me entendendo? Paulo, um grande exemplo, que se dedicou, apesar dele não ter sido, eu acho que eu pesquisei esses dias e não encontrei, dele não ter sido um soldado, ele só era alguém que estava ali com as tropas, mas eu pesquisei e não consegui encontrar, mas ele teve todas as características de um bom soldado de Cristo. E Paulo foi exemplo para Timóteo. E além de Paulo, nós temos o maior exemplo da história sobre um bom soldado de Cristo. Quem é ele? Não, vamos de novo. Quem é o exemplo do maior soldado na terra? Jesus Cristo. É que eu falei Cristo, vocês confundiram. Jesus é nosso maior exemplo de cumprir um chamado dentro de um propósito eterno. O tema dessa mensagem, eu não sei se eu falei no começo, que eu estou meio empolgado, é soldados com propósito. E Jesus foi verdadeiramente um soldado na terra com propósito. Quando ele estava ali sendo levado para a crucificação, sabe, Jesus, ele clamou ao Pai. E ele disse que fosse feita a vontade do Pai. Mas antes, quando ele estava pregando aos seus discípulos, quando ele estava dizendo aos seus discípulos ali, para que eles iriam continuar a missão que ele revelou do Pai na terra, quando ele estava falando com os discípulos, lá em João 20, 21, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vamos ler todos juntos, vocês acordarem. João 20, 21. Amém? O que a palavra de Deus vai dizer? Opa, entrolou, hein? E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Todos juntos. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a... Jesus estava falando essas palavras, não era para a multidão. Ele estava falando para os discípulos. Para a multidão, ele falava parábolas, tinha hora que a multidão não entendia. Mas para os seus discípulos, ele disse assim: Deus tem uma missão, e Ele te criou para cumprir essa missão, para que você sirva dentro dessa missão. Você que é um discípulo, você não quer apenas viver, você não quer apenas acompanhar as obras de Deus na terra. Não, você quer viver. Você que é discípulo, você vai se envolver, você vai ser intenso. A multidão representa os discípulos. O cidadão representa a multidão, mas os discípulos são representados pelo soldado. Me desculpe na confusão que eu fiz. A multidão são cidadãos. Está lá, aleatório, passeando, vem na igreja, aleluia, sim, manto, massa. Mas o soldado não é aquele que fica aqui, manto, que eu estou pregando aqui, não. O soldado é aquele que fica na guerra lá, que tira a guarda de segunda, de domingo a sábado, quando ele não está no culto. É aquele que está caçando pessoas no meio da multidão. É aquele que está em busca de salvar vidas. O evangelho não se resume a esse encontro aqui, por favor, você tem que entender isso.
Você tem que sair daqui hoje falando: meu Deus, o que eu vou fazer na segunda-feira? Já que amanhã você vai vir no culto de novo, e está tudo bem, porque eu estou no culto, eu estou salvo, aleluias, aleluias. Você tem que saber o que eu vou fazer na segunda-feira. Quem é a pessoa que Deus vai colocar na minha agenda, que eu vou trombar ela e vou falar do Evangelho? Quem é a pessoa que vai cruzar o meu caminho, que eu vou poder falar: Jesus te ama? Quem é a pessoa que vai me mandar um WhatsApp para eu pregar para ela? O Vini comentou um workshop, o cara lá de Manaus entrou no comentário dele e perguntou de Jesus, cara. Isso aí se chama agenda de Deus. Se chama você estar como um soldado alerta na guerra. Não é um cidadão, não estou aí brisando. Para com isso. Seu propósito é revelar a glória de Deus na terra. E para isso Ele te convocou como soldado. Você está me entendendo? Está comigo? O que o 2 Timóteo fala? Agradar aquele que o recrutou. O soldado, ele quer agradar o reino. O soldado, ele quer agradar a pátria dele, o país dele. E qual que tem que ser o desejo quando nós nos tornamos soldados? Agradar o Pai. Agradar aquele que nos chamou. Agradar aquele que pagou o preço pelas nossas vidas. Jesus, ele estava angustiado naquele momento. Jesus estava ali, sabe, atemorizado. E ele começa a orar, e ele começa a chorar, e ele diz por 3 vezes: Pai, se puderes, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Às vezes os prazeres da vida querem nos prender, querem nos parar, mas nós devemos falar: Jesus, Jesus, seja feita a tua vontade e não a minha. Um soldado não faz a vontade dele somente, ele faz muito mais a vontade do reino, a vontade da pátria celestial, a vontade do seu comandante. Muitas vezes ele não quer tirar a guarda, passar uma madrugada inteira alerta, mas o comandante o chama para isso, e ele vai lá e cumpre esse propósito. Jesus mesmo, em João 12, ele vai dizer em João 12, 27, e o que farei? Eu deixarei de servir? Aí ele responde: não, pois foi, põe aqui o 12, 27, pois foi precisamente para este propósito que eu vim na terra. Se Jesus veio com um propósito definido na terra, o que você está fazendo aqui? O que você está de passagem na terra? Se Ele veio com um propósito, e nós fomos gerados nele, para a glória e honra dele, certamente Ele tem algo para você fazer na terra. Jesus, agoniado, disse: agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Um soldado está no meio da guerra, está lá no tiroteio, tem hora que não dá para se esconder, tem hora que não dá para fingir de morto, e Jesus não se escondeu. Jesus disse: não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Você está aqui, dentro dessa hora, precisamente nesse dia, porque Jesus te convocou para um propósito eterno. Ele não te chamou para ser um cidadão, para viver aí aleatório, como se amanhã tudo fosse terminar. Não, você não tem mais fim, meu Deus. Há uma eternidade, há uma eternidade, e pessoas aos nossos lados estão morrendo como aqueles soldados, sem conhecer o seu resgatador, o seu salvador. Por quê? Porque nós estamos parados, meu Deus. Nós precisamos, por favor, saia daqui hoje, a fim de resgatar ao menos uma alma perdida. Uma alma vale tudo para Jesus Cristo. Por isso o dia que o mano aqui ergueu a mão para Jesus no Tel Rúbia, valeu tudo a pena. Valeu tudo a pena. Valeu gastar tudo aquele dinheirão na conferência. Valeu tudo a pena. Porque não tem a ver com a terra, tem a ver com o céu se manifestando, a glória de Deus. Uma vida vale tudo a pena. Será que só eu posso compreender isso aqui essa noite? O sangue de Jesus é muito precioso.
Nós não conhecemos Jesus, como a Bia disse, não conhecemos. Porque se nós entendêssemos a grandiosidade, jamais nós passaremos um dia sem ler a Bíblia, sem orar e sem revelar Jesus Cristo para uma pessoa na terra. Eu já vi pregadores falando, se Deus deixasse você relar a pontinha do dedo no inferno, eu não gosto de usar essas coisas não, mas você viraria crente de verdade. Mas hoje, depois de quase 38 anos servindo o Evangelho, tem hora que eu olho até para mim e falo, Deus, eu acho que eu estou precisando tomar mais um choque. Sabe por quê, gente? Nós vamos vivendo as vidas, e se nós não tomarmos cuidado, nós se tornamos cidadãos na terra. Mas essa noite, o Espírito Santo te trouxe aqui, porque Ele quer que você vire um soldado. Tem gente que está aqui na igreja caminhando 10 anos, e você analisou sua vida, eu não preciso falar. Eu analisei a minha também. E muitas vezes ainda, eu me comporto como um cidadão e não como um soldado. Mas que essa noite, o Espírito Santo nos mostre e nos ajude a decidirmos ser um soldado. Você precisa estar ciente que nós estamos em guerra. E na guerra, lutamos até o último minuto para salvar mais uma alma. Às vezes parece que a pessoa vai no mesmo dia e está bem e tal, mas às vezes vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Domingo, uma pessoa que me testemunhou 10 anos, eu orei, meu esposo está aqui hoje, para honra e glória do Senhor. Sabe, vale muito a pena, vale 10 anos, vale 20. Se nós entendermos o que é a pátria celestial, vale muito a pena. Assim como os heróis da fé, os discípulos de Jesus, os irmãos morávios, nós precisamos estar dispostos para usar todos os nossos talentos, as nossas habilidades, para levar e anunciar o reino, através da nossa identidade em Cristo, que revela a eternidade aos corações. Esse é o resumo de 5 conferências que nós fizemos, e Deus nos trouxe até hoje aqui, mostrou nossas habilidades, para que nós possamos anunciar o reino, através da identidade de Cristo, que está em nós, e levar a eternidade aos corações. Que nessa semana o Espírito Santo te incomode muito, te mostre uma pessoa, um soldado, alguém que já esteve na guerra, ou alguém que ainda não conheceu o que é essa guerra, e que você vá até ele, e procure resgatá-lo, e traga mais um soldado. Que você consiga orar, Senhor, me ajude. Senhor, por favor, me ajude a salvar mais. Vamos comigo? Senhor, me ajude a salvar mais um. Vamos de novo, porque faz 4 anos que nós estamos falando isso aqui, e ainda a gente vacila de não convidar ninguém, de não ir atrás de ninguém durante os dias. Então vamos falar mais firme um pouquinho. Faça um voto com Deus aí. Senhor, nos ajude a salvar mais um. Quem salva é o Espírito Santo, mas Ele conta com cada um de nós para levar a palavra aos corações. Amém?